boa noite. Eu sou Júlia Alcântara e você está assistindo ao Mulheres em Pauta, um espaço da TV Câmara para a gente conversar sobre temas importantes para a nossa sociedade. E no programa de hoje, a gente vai discutir sobre empoderamento e autoestima da mulher. Para isso, eu recebo duas convidadas. Vereadora Malu Fernandes, seja bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigada, Júlia. Estou muito feliz, quero cumprimentar todos que estão nos acompanhando. Vamos falar sobre um assunto tão importante para as mulheres e que traz um impacto muito grande para a nossa sociedade. E a Natália Paz, que é a nossa nova Miss Mogi das Cruzes. Seja muito bem-vinda, Natália. Obrigada, é um prazer estar aqui. Estou muito feliz com esse convite e eu estou me sentindo realizada. É aquilo, eu ainda não consigo acreditar, né? Mas eu estou muito feliz. Muito legal, é bem recente, né? Foi no início do mês de junho. A gente teve a coroação do Miss Mogi, um concurso realizado pela página VIP. E aí a Natália levou a coroa. Então eu quero que você conte um pouquinho pra gente da sua história. Então, como foi essa trajetória, né? Para você se candidatar ao Miss Mogi, você já trabalhava como modelo? Como foi isso? Então, eu trabalhei como modelo, eu comecei, na verdade, bem cedo. Eu comecei quando eu tinha mais ou menos de 12 anos, eu fiz a minha primeira seleção, participei da primeira seleção. Só que como eu era muito nova, estava totalmente despreparada, eu meio que não continuei, eu parei por ali. Aí foi passando os anos, eu comecei a trabalhar em outra coisa, até eu receber uma oportunidade que veio o Dilson Stein aqui para nossa cidade fazer uma seletiva. E nessa eu participei, passei de todas as etapas, só que eu fui para a última etapa e ia ter que ter um certo investimento. Só que eu não tinha condições. E eu precisei de uma pessoa para me ajudar, uma pessoa da minha família, e na época essa pessoa falou para mim que ela não iria me ajudar, porque eu não era boa o suficiente, porque se eu fosse boa o suficiente, eles investiriam em mim e não cobraria. Nossa, nessa hora eu me senti um nada. Eu falei, bom, se a própria pessoa da minha família falou que eu não sou boa o suficiente, por que eu vou querer continuar? Outros, né? Então, aí eu parei, não quis mais, fui procurar outro trabalho, comecei a trabalhar em outras áreas, e até eu receber uma outra proposta de uma agência de São Paulo. Aí eu comecei a fazer uns eventos com eles, comecei a trabalhar com uma agência aqui de Mogi também, só que eu nunca me imaginei participando de um concurso, sempre foi um sonho desde muito novinha. Só que eu sofri muito bullying. Eu sofria muito bullying, então a minha autoestima era horrível, era ruim demais. Porque as pessoas me zoavam, eu era muito magra quando eu era mais nova, eu era muito magra, tinha muita acne. Então eu me olhava no espelho e me achava horrível, me achava muito feia. Então eu falei, não vou participar. Aí foi passando os anos e uma amiga minha falou, por que você não participa de um concurso que vai ter na nossa cidade? O quê? Eu? Participando de um concurso? Falei, não estou preparada para isso. Ela falou, não, mas tenta, quem sabe você consegue. Aí foi quando ela me apresentou o Jonathan. Legal, foi uma essa amiga, pessoa então, incrível que te mostrou. Sim, ela me mostrou, me inscrevi, só que eu nunca imaginava estar aqui, nunca imaginava. A gente acredita desacreditando, né? Certo. E aí, como foi essa preparação? Porque do nada falou, o concurso virou essa chavinha. Como foi depois da inscrição realmente? Na verdade, a gente se inscreveu, acho que foi de 2019 para 2020. Aí entrou pandemia e quando eu me inscrevi, tinha bastante meninas, muitas meninas se inscreveram, só que na primeira seleção, nem todas foram. E aí nessa, a gente teve de 2 a 3 meses de preparo no decorrer desse ano. E assim, foi uma loucura. Porque é totalmente diferente de outros padrões de outros concursos. Porque o Jonathan, ele não foca na beleza, não foca em padrão, nem nada. Então, eu chegar lá, logo na primeira reunião que a gente teve, e eu ver meninas reais, meninas contando suas próprias histórias, é muito lindo. Sabe, eu tive uma experiência incrível, as meninas choraram com a história uma das outras. A gente sentada, ainda mais na roda de conversa que a gente tinha, o Jonathan preparou muito a gente. Para chegar até aqui, foi total. Muito legal. E vereadora, bom, a Natália falou um pouquinho sobre autoestima, né? E o que você acha que isso impacta? Porque a gente vê achando que é por beleza, mas a autoestima é muito mais do que isso. Eu vejo muito que a questão da autoestima da mulher é colocada à prova todos os dias, né? Então, como ela mesma falou, recebia bullying dentro da escola, até mesmo desincentivo da família, né? Para a questão desse sonho que ela tinha.
E eu vejo isso muito forte e isso prejudica a mulher em diversos fatores, né? Porque quando a gente não tem essa autoestima, a gente não tem autoconfiança para poder tomar as nossas decisões, para acreditar nos nossos sonhos, e isso traz um impacto para diversas áreas da nossa vida, tanto às vezes para a questão amorosa, tanto para a questão profissional. E eu vejo que essa questão da gente poder desenvolver isso, mostrar a importância que é a gente realmente treinar a nossa autoestima, realmente confiar na gente mesmo, faz com que a gente evite até entrar em relacionamentos abusivos, por exemplo, né? Porque a gente não vai estar ali nesse ambiente em que outra pessoa vai querer definir o que a gente faz ou querer criticar o que a gente faz. Então, acho que esse é um aspecto muito importante que a gente precisa discutir, que traz esse impacto para a sociedade, né? A gente teve, infelizmente, nessas últimas semanas, casos né, que foram amplamente divulgados pela mídia de violência contra as mulheres, tanto no ambiente de trabalho, tanto a questão do feminicídio que aconteceu com uma jovem de 22 anos em Mogi. E aí, o que eu fico refletindo sobre tudo isso é onde está a raiz, né, dessas questões. É claro que não é culpa da mulher, né, nesse sentido, mas eu vejo que uma das questões que a gente pode promover é justamente falar sobre esse assunto da autoestima, porque ajuda, sim, a combater esse tipo de problema. Com certeza. E aí, Natália, você disse, né, que a sua autoestima ali foi minada por outras pessoas desde a sua infância. Total. E você começou a se enxergar pelo olhar dos outros. Muito. Certo? E como você foi construindo aí a sua autoestima, como você foi se enxergando capaz? Porque na época que eu sofria muito bullying, eu tinha muita vergonha até de sair. Eu não gostava muito de sair, porque eu não me sentia bem colocando uma própria roupa, para você ter noção. Então, eu comecei a reconstruir a minha mente nessa área da minha autoestima quando eu comecei a modelar. Porque eu passei por agências também, onde olhavam para mim e falavam que eu tinha que emagrecer mais, que eu não estava magra o suficiente para o padrão que eles exigiam, que eu não estava com o rosto perfeito. Então, aquilo, querendo ou não, me incentivou um pouco a correr mais atrás de algo que fizesse com que eu me sentisse bem. Certo. Então, eu comecei a me cuidar a partir dali. Então, eu me cuidava, eu fazia tudo o que eu podia. E quando eu fui ver aonde eu estava chegando e as pessoas começando a me admirar, tendo uma admiração pelo meu trabalho e por aquilo que eu defendia, eu comecei a me sentir melhor, minha autoestima começou a mudar. Então, eu olhava, eu já não me sentia mais mal como eu me sentia antes. Então, eu acho que as pessoas, elas tentam atingir tanto um certo padrão para se sentirem bem e não olham para dentro delas, do que elas realmente estão necessitando, com certeza. Porque eu passei por muitos transtornos alimentares. Eu tive bulimia, eu tive compulsão alimentar e tudo pela pressão de querer emagrecer. E eu nunca gostei de ser magra. Nunca gostei de ser magra. Então, eu estava tentando chegar num padrão onde a sociedade estava me exigindo. Exato. Aí eu vejo pessoas querendo emagrecer adoidadamente. Gente, se amem como vocês são, sabe? Não tem essa de... é aquilo que eu sempre falo. Se padrão fosse perfeição, por que as pessoas magras também sofreriam tanto bullying? Eu já fui chamada de aidética por ser magra. E essa perfeição, ela nunca é atingida, porque nunca. Sempre colocam essa régua a mais. E Exato. aí, quando você começou a se cuidar, né, fazer pra você, isso foi atingindo outras áreas da sua vida? Muito. Total. Em tudo, exatamente tudo. Até mesmo na minha saúde. Porque eu comecei a me cuidar não só para as pessoas olharem para mim e falarem, ela é bonita ou algo do tipo, não. Porque eu estava me sentindo bem. Então, eu comecei a cuidar primeiramente do meu interior, para depois, é aquilo, o que brilha por dentro exala por fora. Certo. É a frase que eu mais amo, que eu sempre falo em todo lugar. E eu acho que é muito isso, é muito da gente se cuidar pra gente, e não pelos outros, porque os outros vão pensar o que estão exigindo da gente. Sim, a vereadora falou um assunto muito importante, né? A autoestima relacionada até mesmo a relacionamentos abusivos. Porque a mulher não se sente capaz de encontrar uma outra pessoa, uma pessoa melhor. A mulher aceita coisas que não deveriam ser aceitas. Você enxerga essa relação? A autoestima, a autoaceitação para a liberdade da mulher? Sim, enxergo. Enxergo porque eu também tive. Eu passei por um relacionamento. E eu vi que aquilo estava me fazendo muito mal. Porque até mesmo quando eu fui me inscrever no concurso, que essa pessoa pegou e falou pra mim, não, pra quê? Pra você ficar desfilando de biquíni na frente de jurado, na frente de homem? Eu tive que ouvir isso. E eu quebrei todos os meus medos me inscrevendo, porque eu fui contra tudo aquilo que as pessoas me julgavam, sabe? E essa parte de relacionamento abusivo,
atinge tudo na nossa vida. Me atingiu de uma certa maneira que até minha autoestima caiu na época. Porque eu falei, poxa, eu não sou bonita o suficiente para a pessoa, o que falta em mim? A gente sempre julga na gente. O que está faltando em mim? O que eu preciso mudar para essa pessoa me enxergar diferente? E não é isso. A gente tem que ser aquilo que a gente quer. Não interessa se a pessoa gosta ou não gosta, se aceita ou não aceita. Para você. Pra gente. Muito bem. E, vereadora, é um assunto muito delicado e não é algo simples, né? Não é algo que a gente vai da noite para o dia, a autoestima melhora, é algo que precisa ser construído. A Natália falou dessa experiência dela que foi bastante rica, né? Da roda de conversa, a troca de experiência. Como você enxerga os caminhos, né? Temos muitos caminhos. Exatamente. Ju, uma coisa que eu fico refletindo, até com tudo que a Nath falou, é a respeito de que a autoestima não é sobre perfeição. Né? E eu vejo a gente, de certa forma, sendo treinado, ou tem uma lógica na sociedade de que as mulheres precisam, de certa forma, buscar essa perfeição. Tem até um estudo da marca Dove, né, que mostra um relatório de que a cada 10 mulheres, 7 se sentem pressionadas a nunca cometerem erros ou demonstrar fraquezas. E a gente precisa falar sobre isso, né? Porque muitas vezes as mulheres sentem que não estão fazendo o suficiente, nada é suficiente, nossa, podia ter sido melhor. E muitas vezes é uma pressão que a gente cria na nossa própria cabeça, mas porque é uma lógica que a gente vive em sociedade. Então, acho que um dos caminhos que a gente tem para poder mudar isso é justamente mostrar que a autoestima não tem a ver com ser perfeito e que as mulheres não precisam, de certa forma, fazer tudo perfeito, né? Tem até um livro que fala que as mulheres são sempre muito encorajadas a serem perfeitas, enquanto os homens são encorajados a serem corajosos, né? Então, a gente precisa mudar isso e que ter falhas ao longo do caminho, ter fragilidades, pontos fracos, de certa forma faz parte do processo porque nós somos seres humanos, né? Então, eu acho que um dos caminhos é justamente isso, a gente trazer essa lógica de que sim, as mulheres vão cometer erros, elas podem cometer esses erros e elas não precisam buscar fazer tudo perfeito todo o tempo, né? Elas podem ser elas mesmas e eu acho que esse processo de autoconhecimento é muito importante, porque justamente a gente realmente entender e tomar as rédeas da nossa própria vida, né? Não deixar com que a opinião dos outros nos definam, o que a expectativa dos outros vão definir a nossa atuação, mas o que a gente quer mesmo. Muito bom. E a gente vem falando mais sobre isso, né? Esse assunto a gente consegue abordar de forma mais natural, até mesmo com as redes sociais, gera aí um impacto muito positivo, mas ainda tem bastante a ser feito. Natália, qual você acha, né? O que você acha que falta para essa evolução nesse sentido? Olha, eu estava conversando esses dias com uma amiga minha e a parte do empoderamento feminino eu acho muito impactante, só que muitas pessoas falam de empoderamento feminino, só que não ajudam umas às outras. Eu ouvi, inclusive, no concurso, que falaram para mim, você já ganhou por você ser alta e magra. E veio de mulheres também. Que eu olhei e falei, tá, mas o que conta? É só o que eu sou por fora? Você não conhece o que eu sou por dentro. E se eu fosse uma pessoa ruim, você não merecesse, né? E eu ouvindo de pessoas falando, só ganhou porque é magra, e de próprias mulheres. Então, não adianta falar de empoderamento, não adianta lutar pelo empoderamento se as próprias mulheres não se ajudam. Então, falta muita união mesmo, porque subir em algum lugar, estar na frente de alguém e falar, empoderamento feminino é isso e aquilo, só que defender de uma maneira que não é de acordo com aquilo que a pessoa faz, porque as pessoas seguem de acordo com o nosso testemunho. Se a gente fala algo bom para se engrandecer e faz totalmente errado, quem nós somos de verdade, né? Então, acho que falta, sim, muita ajuda uma da outra, muito acolhimento de todas, né? Em todo sentido. Certo. E como você disse, ser Miss não é apenas ser alta e magra. Não, né? Conta melhor pra gente quais são as atribuições de uma Miss. Uma Miss, ela tem que estar disposta a acolher. Uma Miss, como ela vai estar à frente, ela tem aquilo, é uma certa responsabilidade, com certeza, em tudo, né? Só que quando uma Miss, ela tem uma história para contar tudo aquilo que ela passou, tem muita coisa que eu falo e as pessoas falam, mas você talvez não deveria guardar para você. Eu falo, mas é meu testemunho, com tudo aquilo que eu vivi, eu posso ajudar outras pessoas. Então, eu creio, sim, que tudo que eu passei ou tudo que uma pessoa que está à frente de algo passou, ela pode ajudar muitas pessoas por onde ela passar.
Então, uma Miss, ela, além de ser empoderada e mostrar muita força, muita sabedoria, ela pode acolher e ajudar muitas pessoas com a própria história dela. Muito legal, realmente, né, ter esse ponto de referência, uma Miss, e às vezes alguém está lá te assistindo, vê que você passou por essa mesma situação, é acolhedor. E você representa a cidade de Mogi das Cruzes. O que isso significa para Mogi? É uma responsabilidade grande para mim, né? Muita responsabilidade. Mas eu creio que ainda muita coisa boa está por vir e eu estou aberta a todo tipo de oportunidade. Aonde eu puder chegar, onde eu puder estar, acolher, ajudar, eu quero estar. Então, eu estou aberta para tudo, para qualquer coisa que vier até mim, quem precisar de algo, de uma ajuda, até mesmo, começa desde conselhos até qualquer outro tipo de atitude. Então, eu estou realmente aberta para tudo, para o que vier, eu estou aqui. Muito bom. Legal que ela falou já, a responsabilidade é para mim, porque ela realmente se importa. Vereadora, a gente do outro lado, né, de admiradores aqui da nossa Miss, como você enxerga que essa representação significa para a cidade? Olha, eu vejo que é a questão da inspiração. E a gente já falou isso em outros quadros, né, Ju? Eu vejo que uma das formas da gente poder fortalecer as nossas meninas, fortalecer as nossas mulheres, para que elas possam realmente ter essa autoconfiança, para ter determinação, para sonhar, para buscar ocupar cargos de liderança, ou até mesmo, enfim, realizar, de certa forma, algum projeto pessoal, a gente precisa ter histórias realmente que nos inspirem, que mostrem que é possível e como que a gente faz isso. Então, eu vejo que a Natália, né, e toda essa galera que fez parte desse concurso da página VIP tem esse papel, né, de realmente inspirar as nossas meninas e realmente trazer lições, como ela já tanto compartilhou com a gente, né, sobre a importância da gente poder se unir enquanto mulheres e também da gente apoiar umas às outras e não, de certa forma, ser também guiada por julgamentos externos. Sim, e a gente realmente fala em vários dos nossos programas porque é necessário, né? É necessário ter uma referência, é necessário ter uma inspiração. Como a vereadora disse, as mulheres são ensinadas à perfeição, né? Isso deixa de correr risco, isso acaba deixando de ocupar lugares que nós somos capazes. Exatamente. Então, eu vejo que isso atrapalha tanto no aspecto profissional, né? Muitas vezes as mulheres querem se preparar muito mais, o dobro, né? Para poder, por exemplo, apostar algum projeto ou concorrer a alguma vaga. E muitas vezes elas precisam olhar para dentro. E aí que está a questão da autoconfiança, a questão de você ter uma imagem positiva de si mesmo e começar a dar o primeiro passo. Sim, eu tenho certeza que quem está nos assistindo também se identificou. Alguma vez, né, você deixou de acreditar em você mesma, sendo que você já era capaz. Porque é muito diferente, né, vereadora? Às vezes a gente precisa se capacitar para algo, mas às vezes a capacidade já está lá e a gente deixa de agir. Você, por exemplo, quase não se inscreveu para o concurso. Quase não me inscrevi. Eu não queria, mesmo lá no fundo querendo, mesmo sendo um sonho. A gente sempre tem medos, né? Medos de ser julgada, medo do que as pessoas vão pensar, do que elas vão falar, se vão nos aceitar com os nossos sonhos, porque ninguém acreditava nos meus sonhos. Era muito raro. Dentro da minha própria casa, era só minha mãe, meu pai e meus irmãos. E alguns amigos. Outras pessoas não acreditavam em mim. Então, para eu quebrar esse medo e me inscrever, sabendo que a gente se inscreve podendo ganhar ou não, né? Só que o aprendizado que a gente tem lá é gigante, abre a nossa mente de uma maneira incrível. Tanto que o Jonathan falou, meninas, vocês têm 99% de chance de não ganhar, todas. Sim. E só que o conhecimento, o autoconhecimento que vocês vão ter e a história que vocês vão poder contar e ouvir a história de outras e ajudar muitas pessoas através disso, vai mudar a vida de vocês. E eu vi, mudou muito a minha vida. Mesmo que eu não tivesse conseguido essa coroa, ter conquistado isso, eu teria aprendido muita coisa. Tanto para mim quanto para outras pessoas que eu poderia ensinar. Isso ninguém vai tirar de você, Nunca. assim como não vai tirar das outras meninas, né? E aí você falou do medo de antes, porque quando a gente começa a imaginar a situação, a gente tem o medo. E aí aconteceu, você se inscreveu. Como foi lidar com esse medo, com a insegurança durante o processo? Na verdade, assim que eu me inscrevi, que teve a primeira seleção, eu fiquei muito insegura. Porque daí eu cheguei lá e eu falei, tá, eu tô aqui, e agora? O que eu faço? Só que quando eu cheguei lá, eu me senti muito acolhida. Tanto pelo Jonathan, né, na página VIP, quanto por todas as meninas.
Só que os dias iam passando e eu ia sentindo uma cobrança, tanto de outras pessoas como de mim mesma, porque a gente se cobra muito, a gente falou muito aqui sobre isso. Então, eu tinha muito medo, eu tinha muita insegurança, tinha muita vergonha. Então, tanto é que nas rodas de conversa, para mim, foi muito difícil falar sobre mim. Olha só. Era muito difícil falar sobre mim, porque eu estava acostumada a só acolher, a só ouvir, a ajudar. E eu nunca parei para olhar para mim mesma. Tanto que nas rodas de conversa eu chorei muito. Eu me sentia numa terapia. Eu acho que eu chorei mais do que chorei numa terapia. Porque eu estava ali me enxergando e falando coisas que talvez eu não tinha falado para ninguém. Sim. Então eu falei, poxa, eu estou aqui, eu estou confiando contar a minha vida para outras pessoas que eu nem conheço. E ver essas pessoas contando histórias para mim também, confiando em mim, foi, assim, muito renovador. Então, com os dias foram passando, as conversas foram passando, eu comecei a me sentir mais aliviada. E foi quando eu me entreguei. Falei, tá, tô aqui, vou viver esse Agora momento. Vamos. Agora vamos. Muito bom. E foi, ó. Foi. E, vereadora, você também acredita que contar as nossas histórias é importante, né? Tem muitos estudos que falam até isso. Através da fala, a gente vai se curando também. Com certeza, porque a gente... Muitas vezes, né, quando a gente está com medo ou com alguma insegurança, a gente acaba falando, nossa, mas só eu estou me sentindo assim dentro da nossa cabeça, mas isso só acontece comigo, ou eu sou muito ruim, ou não sei o que lá. Quando a gente externaliza essas fragilidades, esse tipo de pensamento, a gente consegue entender que outras pessoas também têm esse tipo de sentimento, esse tipo de observação, né, e a gente começa a se identificar. Então, eu acredito muito que essas histórias realmente podem encorajar, podem inspirar. E uma coisa assim que eu estava pensando até quando a Nath estava falando é que quando der medo, vai com medo mesmo, né? Aquela frase clichê, muitas vezes que a gente escuta, lê nas redes sociais, mas é a verdadeira realidade. E muitas vezes eu também percebo, né, até em mim mesmo, quando alguns pensamentos negativos, né, colocando a gente para baixo, falando, nossa, colocando, de certa forma, sempre apontando as fragilidades, sempre os pontos fracos. E uma coisa que eu tenho aprendido nesse processo, até mesmo de liderança e também de construir a minha autoconfiança, é de muitas vezes questionar esses pensamentos. Tá bom, mas por que eu estou tendo esse pensamento negativo sobre mim mesma? De onde surgiu? Né? Será que realmente faz sentido diante do contexto que eu estou, diante da minha história? Então, acho que é muito importante também, a gente tem esse costume, né, de se autocriticar muitas vezes, de se auto-apedrejar, né, praticamente, né, de achar que, nossa, quando a gente cometeu um erro que foi o maior erro do mundo, mas a gente também precisa ter, às vezes, a mesma energia para olhar para as nossas conquistas e também se admirar um pouco, né, parar um tempo para poder fazer isso. Então, acho que é esse processo de se notar, de se autoconhecer. E eu acho que isso é muito importante porque não é uma questão de egoísmo. A gente não está falando isso, de incentivar esse egoísmo, de a gente só olhar para dentro e para a nossa vida e pronto, acabou. Mas também de a gente entender que isso é importante para nosso relacionamento externo com as pessoas. Porque quando a gente se cuida, a gente consegue cuidar do outro. Quando a gente se ama, a gente consegue amar o outro. Né? Então, se a gente não tem essa dedicação para a gente, se a gente não tem essa paciência, essa autocompaixão com a gente não vai ter com outras pessoas da mesma forma. Então, é algo que eu tenho aprendido e tentado praticar também na minha trajetória. Muito bom. Essa dica que você deu realmente é muito boa de se questionar, porque quando a gente pega se questionando, a gente vê que não tem muito fundamento, né? Essa dúvida que nós temos sobre nós mesmas. E aí eu quero mudar um pouquinho, vou jogar agora para a vereadora, porque a vereadora também é uma mulher jovem, a vereadora mais jovem da nossa casa. Como foi para você esse processo? Você acreditou desde o começo? Não. Na verdade, assim, eu sempre acabo contando uma história de quando começou, né? Eu comecei esse interesse pela política quando eu estava no Grêmio Estudantil, eu tinha entre 15 e 16 anos. E eu lembro que quando eu comecei realmente a me interessar por política, eu olhava assim para os políticos, olhava, né, para a TV, enfim, para as pessoas, eu falava assim, nossa, eu não tenho capacidade, eu não tenho aptidão para concorrer para um cargo, por exemplo, um dia, porque eu não sei falar em público e eu não tenho habilidade de liderança. Eu lembro que eu falava isso sempre para mim, então era um sonho muito distante, né? E eu me recordo também que nessa trajetória que eu estava no Grêmio Estudantil, havia um amigo meu também que fazia parte do Grêmio, e sempre quando as pessoas perguntavam para mim e para ele, já que a gente se interessava por política já desde aquela época, quando as pessoas perguntavam para mim e para ele se a gente iria se candidatar, por exemplo, nas eleições de 2020, ele sempre dizia, sim, com certeza. E aí, quando as pessoas perguntavam para mim, eu falava, não sei, se eu me sentir preparada, eu vou.
Então, eu fui ter noção disso há pouco tempo, né? Quando eu comecei a lembrar dessa história, comecei a lembrar dessa origem. Então, assim, muitas vezes é isso, a gente acaba trazendo esse encorajamento de risco muito mais para os homens e para as mulheres é sempre, pô, eu preciso estar muito preparada ou preciso chegar nesse estado de perfeição para poder concorrer ou dar um passo. Então, realmente não foi fácil e não tive essa segurança de imediato. Viu só? Esse realmente exemplo é claro, fica claro pra gente como as mulheres são incentivadas a se cobrar, não tá preparada ainda, né? E agora, a gente já está encaminhando para o final do nosso programa. Eu quero que você, Natália, deixe um recado para as meninas, para as mulheres, porque também não é tarde, né? A autoestima pode ser recuperada para as mulheres mais maduras, para as nossas crianças. Então, deixe um recado, né, para esse autocuidado, para essa autoestima. A minha dica é: nunca desista dos seus sonhos. Mesmo sendo difícil, mesmo as pessoas não acreditando em vocês, vai, faça. A gente só vive uma vez, né? Então, acredite em você, seja o seu ponto forte, o seu ponto de confiança. Porque se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Então, você é a única responsável pela realização dos seus sonhos. E isso serve para exatamente todas, desde quem já é mãe, quem ainda não é, quem ainda é muito jovem. Quem ainda é muito jovem ainda tem muita coisa pela frente, né? Então vai ter muitos tropeços, você vai receber muito não, mas o que importa é você acreditar em você mesma. Muito bom. Vereadora, esse assunto realmente é pertinente porque ele impacta em várias abas da nossa vida. Sim, com certeza. Acho que um recado que a gente pode deixar é que a autoconfiança não é sobre sempre estar arrumada, não é sobre beleza, mas é sobre uma questão interior e que pode impactar em diversos aspectos da sua vida, tanto em relacionamento, tanto na questão profissional, e é uma questão importante para a gente poder se desenvolver. Certo, então quero agradecer a sua presença. Parabéns mais uma vez, Natália, nossa Miss. Obrigada por estar aqui com a gente no Mulheres em Pauta. Muito obrigada, foi uma honra. Vereadora, obrigada mais uma vez aqui. Eu que agradeço, Ju, e foi um prazer contar e compartilhar um pouco dessa história com vocês. Certo. Eu tenho certeza, na verdade, que essa nossa conversa despertou aí em quem está nos assistindo também a evolução para se olhar, né? Como a Natália reforçou esse assunto, para você cuidar de você, que faz toda a diferença. Muito obrigada por nos acompanhar. O Mulheres em Pauta fica por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.